Bem, pessoal, nós já estudamos sobre a comunicação que ela acontece de diversas maneiras, através da música, da dança, vimos a invenção da escrita, que é outro tipo de linguagem, e hoje nós vamos falar sobre a linguagem teatral e de sinais, que é chamada de Libras. Então, este estudo se refere ao PET 5, semana 3 de História. PET 5 estão as atividades relacionadas à terceira semana de História. Então, nós vamos ver aqui, como primeira atividade, está pedindo para a gente ler os textos, a linguagem brasileira de sinais e a linguagem teatral. Fazendo essa leitura, número 2 pede o seguinte: sublinhe as informações mais importantes do texto. Então, como o assunto do primeiro texto está falando sobre a linguagem de sinais, Libras, né? Eu vou passar um videozinho para vocês sobre essa linguagem, prestem muita atenção. A Libras, língua brasileira de sinais, foi reconhecida por lei em 2002 como meio de expressão das comunidades surdas do Brasil. A partir de então, Libras tornou-se disciplina obrigatória nos cursos de formação de professores em pedagogia, fonoaudiologia e licenciaturas. É considerada a língua natural dos surdos. O português, as crianças surdas aprendem como segunda língua. A história da educação dos surdos brasileiros começa na época do Império. Dom Pedro II tinha um neto surdo, filho da princesa Isabel com o Conde de, que também era parcialmente surdo. O imperador trouxe da França o professor surdo Edouard Huet e fundou em 1857, no Rio de Janeiro, o Instituto de Surdos Mudos, atual INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos. Os alunos estudavam através de sinais e da escrita em português. A comunicação entre os surdos passou por uma revolução no século XX com os estudos do linguista norte-americano William Stockwell. Ele percebeu que os sinais formavam estruturas linguísticas. A partir daí, as línguas de sinais começaram a ser sistematizadas com base nos sinais usados pelas comunidades surdas de cada país. Por causa do trabalho do professor Huet, a Libras teve grande influência da língua de sinais francesa. Na Libras, os sinais obedecem a uma gramática própria, com níveis linguísticos correspondentes aos das línguas orais auditivas. Em português, os fonemas, unidades mínimas de som, são representados graficamente pelas letras. Na língua brasileira de sinais, os fonemas equivalem aos quiremas, representados pela configuração das mãos. Mas os sinais só ganham sentidos quando a configuração das mãos é aliada a movimentos, direção, pontos de articulação e expressões faciais. A combinação desses elementos forma um número infinito de sinais, assim como a combinação de sons forma uma quantidade infinita de palavras nas línguas faladas. O ponto de articulação é o lugar onde o sinal é feito. Pode ser um espaço neutro na frente do corpo ou pontos do corpo tocados por uma ou pelas duas mãos. Os sinais que expressam os verbos trabalhar, brincar e consertar, por exemplo, são feitos no espaço. Já para os verbos imaginar, batizar e pensar, os surdos tocam a testa. Os sinais podem ter ou não movimento. A expressão em pé não tem movimento, diferente do sinal para evitar, que inclui movimento. Muito importantes são as expressões faciais, que correspondem à entonação das línguas orais. Para a interrogação, os surdos franzem a testa com a cabeça inclinada para trás. Para indicar os pronomes pessoais, eles apontam. As frases, em geral, começam com os substantivos. Em Libras, se diz cinema eu vou. E não eu vou ao cinema, como em português. Para nomes próprios ou de ruas, os surdos usam a soletração manual, onde cada configuração das mãos equivale a uma letra do alfabeto em português.
Viram como que essa linguagem é importante para a inclusão dessas pessoas com necessidades auditivas? Então, por meio desta linguagem, né, que nós vimos pessoas surdas nas faculdades, nas escolas, né, no meio profissional. Então, é muito importante essa descoberta. Eu já não aguentava mais ficar preso dentro dessa árvore minúscula. Ainda mais com esse... Ora, me chamou majestade desastrado. Isso não são maneiras de aparecer. Desculpe-me, minha grandiosidade. É que estou infestado de formigas. Não sei se já percebeu, mas dentro do Jequitibá Rosa parecia ser a moradia delas. Ai, ui, ai. A número 3 está pedindo o seguinte: fazer um resumo do texto, um pequeno escrito com suas palavras contendo as informações mais importantes dos trechos que você sublinhou. Então, fez a leitura, sublinhou as partes mais importantes, você vai fazer um texto resumindo, contando com suas palavras o que foi o que você acabou de ler aqui neste textinho. A número 5, crianças, apresenta algumas alternativas e você já vai colocando na frente se ela é verdadeira ou falsa. Marcou, fez essa marcação, você vai verificar qual dessas alternativas estão corretas. Então, se você visualizou lá que apenas a alternativa 1 é verdadeira, então você vai marcar a letra A. Se as alternativas verdadeiras forem a 1, 2 e 3, já será a letra B. Então, se você já verificou, fez a leitura e já marcou V ou F, fica fácil para você identificar qual alternativa aqui está correta. A 6, veja bem o que está pedindo. Reescreva no caderno as alternativas falsas da questão anterior, tornando-as verdadeiras. Então, aqui você vai corrigir as alternativas da número 5 que você marcou como falsas. Então, é isso. Espero que tenham ajudado e até logo!